Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai fazer a nossa aula, entrevista, reconhecimento e investigação, tudo junto, né? Cada vez eu tenho mais uma palavra para botar, porque assim, eu investigo, né, às vezes, que eu fico perguntando umas coisas, parece até investigação, né? Eu já consertei minha antena. Dorival já entrou. Hoje eu vou conversar com o Dorival, certo? E aí, vou conversar com ele. Oi, Sandra, tô vendo as pessoas entrando aqui. É, gente, depois, se vocês não seguem, me seguem, né? Vocês têm que parar de ser sem vergonha. Que vocês vêm, assistem às aulas e nem me seguem. O que é isso, né? Parece coisa de maluco. Tô tomando esse café aqui que já tá frio, mas tá gostoso. E aí vou chamar o Dorival. Deixa eu clicar aqui nele. Fica perto da sua internet, certo? Aqui tá mais ou menos organizadinho, ó. Já começamos a meio que organizar. Ó o plástico da mesa. É porque vocês sabem que tem pisco, né? Cadê pisco? Ó, pisco tá lá, entendeu? Na caixinha, né, pisco? Pisco tá na caixinha. Eu não botei o gato na caixinha, não, gente. O pisco tá desde o ano passado apaixonado por essa caixinha. A gente foi na loja, porque a caixinha... Depois eu conto a história da caixinha, gente. Vocês já sabem a história da caixinha, né? Agora eu tenho que falar com o Dorival. Credo, Rodrigo. Tá morrendo? O Rodrigo deu um espirro aqui. O Rodrigo, quando espirra, é a força da natureza. Não é um espirro. Eu não posso falar nada também, que meu espirro é esquisito. Eu tenho uma amiga que ela ri do meu espirro. O dia que eu espirrar aqui, vocês vão ver. Deixa eu ver cá. Eu já espirrei algumas vezes. Deixa eu clicar aqui no Dorival. Ai, gente, que cliquei no negócio errado. Ai, ele não vem. Ai, que raiva. Eu pagando mico aqui. Deixa eu achar. É que eu vou achar você sozinho, Dorival. Que você tá junto com outras pessoas aqui. E aí eu não consigo. Deixa eu botar aqui não tem. Fala oi pra mim, Dorival, que aí eu clico em você. Fala assim, oi. Aí eu clico em você. Cadê? Ah, isso. Que aí eu clico só em você. Ai, bom, ótimo. Oi, Dorival. Tudo Oi, bom bem? dia. Bom Bom dia. dia. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem. Você me mandou a foto, eu tava esperando muito para conhecer você. Você, sabe, me passou uma coisa boa sua foto, sabia? É? Depois eu vou te contar com quem que eu achei você parecido. É porque eu sou fã da pessoa que eu achei você parecido. Não é o Cortella, não, né? É, isso é golpe. Isso é golpe, você já sabia. Várias pessoas já falaram isso pra mim. Você pode trabalhar de dublê. Ah, mas é muito bom, né? A gente ser associado com alguém que é muito calmo. Ó, tô chorando de rir. Eu sou calmo que nem ele, mais ou menos. Ai, tá vendo? Tá vendo? Porque às vezes as aparências enganam. Nossa, eu recebo umas fotos de umas pessoas que falam assim, você parece com essa pessoa. Eu falo, nossa, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Mas pelo menos, ó, já me fala que parece com o negócio. Me conta aí, Dorival, como é que você começou a fazer pão? Como é que veio o pão na sua vida? O que você faz além de pão? Então, quando eu era pequeno, né, meu pai passou por uma situação difícil, minha mãe começou a fazer encomenda em casa. Então ela fazia, sabe aqueles enroladinhos de goiabada? Sei, tipo, é uma massa que parece amanteigada ou é a massa de tipo de pão, que é recheado com goiabada? Ela aprendeu com uma húngara, que morava aqui em São Caetano. Eu sou de São Caetano, aqui em São Paulo. Ah, porque esse é o pequenininho, porque tem um Isso. grande aqui na padaria que chama madrilenho, que também é com Não, goiaba. ele é bem pequenininho, assim. E ela fazia muito, né? E deu para sustentar a casa com isso por um bom tempo. Então ela fazia isso, ela fazia com a mesma massa, ela fazia esfirra salgada. Então era uma massa bem versátil, né? Ela podia fazer várias coisas com ela. E ela tinha uma clientela assim absurda, né? Caraca, quantos anos atrás isso, Dorival? Você vê como é que Isso,
faz uns 40 anos. Olha aí. E ela tocou a casa e assim, se ela na época tivesse a veia de empreender, é que ela tinha passado por algumas coisas meio complicadas com uma tentativa de empreendimento do meu pai que não deu certo, né? Aí Então ela, traumatiza. então ela sempre tinha esse receio. E ela hoje estaria com um negócio bem grande, eu diria, porque a clientela era muito grande mesmo. E eu comecei a trabalhar, e eu para ajudar também a trabalhar na casa, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar há 14 anos, numa montadora aqui de São Caetano, e eu era mensageiro, e eu tinha conhecimento das secretárias da empresa, né? E aí eu vendia os produtos dela, né? Adorei. Então eu também vendia, né? Chegava a levar 18 quilos por dia de, Caraca. do, de docinho para vender. E aí isso ficou na minha memória, né, afetiva. Minha mãe trabalhou muitos anos com isso até ela não conseguir mais trabalhar em alto nível, né? Porque já começava muita dor nas costas, essas coisas, aí não conseguia. Porque ninguém ensina a gente a se cuidar, né? É. E aí eu comecei minha carreira nessa montadora, trabalhei 35 anos. Então comecei como mensageiro, depois fui para a área de recursos humanos e cheguei à diretoria de recursos humanos da empresa. Caraca. E nessa base eu trabalhei aqui em São Caetano, trabalhei em São José dos Campos, trabalhei em Porto Alegre e cheguei a trabalhar nos Estados Unidos pela empresa também. E construí minha família nesse tempo, né? Sou casado, tenho 2 filhas, já adultas, né? Uma se formando em psicologia, a outra engenheira de biomédica. Engenheiro de biomédica? Vou pesquisar sobre isso. É uma profissão nova, eles trabalham muito com órtese e prótese e também equipamentos médicos, né? Só que eu já trabalho em outra área, eu trabalho num laboratório famoso aqui em São Paulo, mas ela trabalha na área de inovação nesse laboratório. Então a gente teve uma oportunidade de vida assim também bastante ampla, de conhecer vários lugares, de conhecer culturas diferentes. Isso foi um grande aprendizado para todos nós, né? Acabou esse relacionamento com a empresa, né? Depois de 35 anos. Muito tempo, né? Pô, uma vida, cara. Bastante. E aí eu fui trabalhar numa empresa de alimentos belga. Uma empresa que produz para panificação, para confeitaria, para chocolate. E ela é B2B, ela não vende direto para o consumidor, né? Ela vende só para quem transforma os produtos, né? E aí, lá eu estava cercado de pessoas apaixonadas por panificação, né? Gente, como é que as coisas foram te rondando, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, não sei se você conhece, já ouviu falar, Johannes Ross. Ele é um chefe... Sim. Sabe? Sim, já vi vídeo dele. Ele é um chefe aqui ele era um chefe da empresa que eu estava trabalhando e ele é um embaixador da fermentação natural da empresa no Brasil. E eu vi essas pessoas, ele, outros padeiros que trabalhavam lá, o Ezequiel, o pessoal muito apaixonado por panificação, né? E eles fazendo aqueles produtos, a empresa ela é líder de massa madre no mundo, ela tem uma série ela tem até uma biblioteca dos fermentos. Dos fermentos, Eu, Gente, infelizmente isso é uma cachaça. Não tive a oportunidade de ir lá. Na sede que tem o armário, que tem os fermentos. Isso, eu fui para a Bélgica algumas vezes, mas não fui lá nesse local. Eu fui para a Bélgica só uma vez. Eu gostei da Bélgica, mas não gostei das pessoas. Eu achei as pessoas muito frias. Eu acho a comida lá muito boa. Em geral, assim, comida, não só doces ou pães, mas também essa parte de... eles têm uns picadinhos lá, umas coisas bem gostosas. Não, é diferente e se aproveita tudo, né? Eu visitei uns negócios lá que eu fiquei meio louca, tá? Lá é para você comer mesmo sem limite. É muito legal.
E aí eu comecei a me apaixonar por esse assunto. E lá nessa empresa, quando eu entrei, a gente passa por um curso mão na massa. Então todo mundo que entra tem que passar por esse curso. Ah, que é a cultura da empresa, para você entender, né? Que Entende? legal. Porque como você não vê o produto final, você tem que entender o que ela vende, no que se transforma, né? E quais as potencialidades de se transformar. E aí você faz um curso de panificação, confeitaria, chocolate. E depois eu também desenvolvi porque eu era o diretor de RH da empresa, a gente desenvolveu um treinamento de panificação, confeitaria e chocolate para os novos empregados, mas junto com o Senai, em São Paulo. E aí a gente começou, fiz esse curso também, era um curso mais extenso, mais técnico e tal. E sempre fiquei com isso na cabeça, falei, um dia eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Saí da empresa também faz 2 anos, vai fazer 2 anos. Veio essa fase da pandemia, então a recolocação está muito difícil, né? Eu tenho tentado, mas não estou conseguindo. E aí vi você no Instagram e comecei a olhar e achei que o que me faltava muito era uma questão de método para as coisas, né? Mesmo tendo essas bases de treinamento, mas eu queria um método, uma coisa que eu me identificasse melhor. E aí eu gostei e comecei a te seguir, fiz o curso lá do Melhor Pão do Mundo. Comecei a mexer no meu fermento naquela época, não deu certo. Quer dizer, virou água, eu achei que virar água eu tinha perdido. Gente, é tudo igual, não é? É. E aí eu comecei a fazer o Panifix, e aí é o que eu até te falei antes, né? De primeira eu acertei o fermento, então assim, eu tô com ele até hoje, né? Então, Depois que você fez no evento e você não acreditou. Aí quando não, você entrou, que você ficou tipo mais 24 horas. Tá certo esse troço. isso, e a temperatura 26, e queimei a lâmpada do forno, foi toda aquela história de... Mas deu certo, né? E, por exemplo, semana retrasada eu fui viajar, segui os seus conselhos de fazer ele e no mesmo quando estiver na metade do crescimento botar na geladeira. Quando eu voltei ele demorou um pouco para crescer, mas depois ele embalou, Ele né? volta. Ele embalou e aí eu abri essa padaria virtual. Eu falei, vou arriscar. Também ouvi muito daquilo que você falou, vamos em frente mesmo com aquilo que a gente tem, né? E eu comecei a fazer, comecei a divulgar para um grupo de network que eu tenho de pessoas que também estavam procurando emprego, né? Uhum. Então eu fiz 20 pães e distribuí para algumas pessoas que quiseram nesse grupo para fazer uma pesquisa, para ver o que eles achavam e tal. E aí o resultado foi positivo, aí eu comecei a vender. Olha aí, você resgatou a veia empreendedora Isso, daquele menino. pois é. Aí, você só estava com o menino aí dormindo, esperando o momento de Tava, voltar. porque acho que talvez quando eu era pequeno eu via que aquilo tinha potencial, né? E que talvez Sempre tem. faltasse um pouco de coragem da minha mãe de seguir em frente nisso, né? Mas não dava para julgar porque É outra época. a gente sabia o que a gente tinha passado, né? Não é? Eu sei, Só até que minha família tem gente de comércio e eu posso te dizer que é muito ruim falir, ficar precisando de dinheiro e ficar uma pessoa da casa apoiada. E é difícil, entendeu? A gente teve assim, a quem ficou aqui ficou em depressão, né? Então acontece, isso é comum, porque ninguém ensina, né? A pessoa te dá maior apoio para você empreender, mas às vezes no momento que dá errado, você não sabe. Tipo, como é que eu vou sair dessa situação, né? Ninguém te ajuda. E aí fica tudo o entorno contaminado. Isso que você está falando verdade. é normal. Tipo, meu marido tem pavor disso. Porque como ele viu acontecer, então era tudo que ele não queria. Então ele nunca quis ter um negócio próprio. Até ontem ele estava falando aqui. Ele falou assim, gente, eu nunca quis ter um negócio próprio porque meus pais passaram muita dificuldade.
Foi muito difícil. Na época a gente vendeu televisão, carro, vendeu telefone, vendeu tudo que a gente podia para... A gente não tinha casa, né? A gente morava de aluguel e a gente se virou, sempre um apoiando o outro, né? Meu irmão também começou a trabalhar muito cedo, o outro também, e a gente foi sempre um ajudando o outro, né? Então, acho que esse núcleo familiar sempre foi muito forte, né? Então, acho que isso ajudou bastante. E esse tempo todo que você passou depois, tipo, você nunca mais voltou a fazer nada? Tipo, você não fazia Não, nada? eu gosto de mexer. Então, eu fazia bolo, fazia churrasco, sempre eu que toco em casa, às vezes, mas eu nunca gostava de fazer o dia a dia, eu sempre inventava alguma coisa nova, né? Então, mas empreender, nunca mais, né? E o pão, tipo, tu não fazia pão? Pão não fazia porque eu achava que eu não conseguiria fazer um pão da forma que eu faço hoje no forno de casa. Eu acho que isso não era possível, eu achava que isso não era possível. Por que você achava que isso não era possível? Eu preciso descobrir isso. Eu acho que porque sempre que eu via pão caseiro, eu sempre via aquele pão de casca mole, sem crocância. Então, acho que isso era a minha memória de pão caseiro, né? Era aquele pão minuto, aquela coisa que é gostoso, mas não era aquela ideia que eu tinha de pão. Eu gosto de um pão crocante, gosto de um pão... e depois, na empresa que eu trabalhava, eu comecei a entender essas diferenças, né? Entender uma crocância de casca, um miolo, e isso também foi despertando em mim uma curiosidade muito grande, né? Mas mesmo assim, tu não ia lá, tu não tentava fazer em casa? Não. Porque o pessoal sempre botava meio... mas em casa você não vai conseguir fazer desse jeito. É isso que eu queria saber, se o pessoal em casa não vai sair assim. Aí depois o pessoal falou assim, não, compra um vaso de barro. Aí começou essas ideias ele falou, aí ele pode simular um forno e tal. Já tinha ouvido falar no negócio da panela, mas eu também não tinha essa panela Porque essa galera aí que fez isso é alemão, né? Chama, eu não sei pronunciar, mas eles chamam Dutch Oven, né? Que é a panela holandesa, ou a panela holandesa, isso, a holandesa. Né? Então, você vê que o povo já, há muito tempo, procura dar um jeito, né? Quem quer fazer, dá um jeito, né? Uhum. E como eles são mais antigos, realmente eles são a fonte de inspiração. E eu, assim como você, escutei isso durante uns 2 anos. Os 2 anos que eu fiz a faculdade, eu achava que o pão crocante só podia sair do forno da faculdade, que era um forno profissional. Uhum. Então, o meu foco aqui eram os pães de casca mole. Né? Pão de forma, brioche, enriquecidos, tudo isso eu era muito boa. Mas eu também ficava sonhando com esse outro pão. Uhum. E que o povo escondia o jogo e falava que não ia dar, que não sei o quê. E aí todas as tentativas que eu fazia aqui, eu não sabia como é que fazia, né? Ficavam horríveis. Uhum. E aí eu também fui engavetando, até que tem uma hora que a gente pega e fala assim, não, se lá fora o povo faz, por que eu não vou tentar fazer aqui? Não é? Tipo, tem um momento que você pega e fala, não, agora eu vou fazer. Só que foi um momento que demorou 1 ano. Uhum. Então, quando eu pergunto para você, é porque você esteve muito exposto. Eu não sabia. Olha só, gente, fiquei com inveja de tudo que você ficou exposto. Porque o universo da fábrica é muito legal. E a gente pouca oportunidade. Infelizmente agora eu perdi essa oportunidade, porque eu saí da empresa antes, mas eles abriram um centro de inovação, né? E ainda vou tentar conseguir visitá-los lá. Mas num bairro, acho que é Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Mas eles estão com um negócio lá de primeiro mundo. Eles são bem apaixonados por esse tipo de coisa. Não, esse negócio que você falou é porque a pessoa tem preocupação com o que ela vende, né? Porque você imagina, se todo mundo tem que fazer o treinamento, é por quê? É porque você vai falar de uma coisa que você precisa saber. Uhum. Né? Então, só realmente você fazendo, né? Embora você mesmo eu que era da área de recursos humanos, então todo o pessoal tinha que fazer, mesmo sendo de outras áreas, né? Gente, vai ficar louca. É apaixonante mesmo, assim.
despertou em mim um negócio bem legal. E agora, em dezembro, comecei a vender os pães. Aí foi dezembro, não foi todas as semanas, janeiro não foram todas as semanas, fevereiro já foi uma paulada, março tem sido super bom também. E já estou pensando um pouco mais grande. Já está pensando né? já tá pensando no seu próximo passo, né? Cada um tem um próximo passo. Eu escuto isso de um mentor meu que fala assim, cada um tem um momento, né? Você está andando, depois você quer correr, né? Você já está querendo correr e você não está errado. Por enquanto ele é um plano B ainda, não é um plano A, né? Mas eu Quando diria você que olhar para um plano A, ele já está se transformando no A, né? Mas deixa eu te perguntar, quando você falou para mim que você procurava um método, você que teve contato, é bom que você vai me dar uma opinião bem sincera. Eu tive um contato parecido com o seu, porque quando a gente estuda numa escola tradicional, ou pessoas tradicionais ensinam pra gente, elas ensinam do jeito que é, né? Tipo, do jeito que as pessoas acreditam até hoje. Você já percebeu, né? Você já sabe que não é o que eu acredito. Embora eu tenha muitas bases de coisas muito rígidas, né? Como pesar tudo, medir a temperatura, até de uma forma bem exagerada, mas isso é o que me dá a base para tudo que eu ensino para vocês. Então, assim, o método que eu ensino, a filosofia que eu acredito, tipo, não existe. Você vê que é uma parada muito, muito de quem fez para quem vai fazer, né? Tipo, meio de mãe para filho, quase. Tipo, coisas que eu vivi e fizeram muita diferença para mim e que eu fui somando a coisas que eu achava que dos métodos tradicionais valeriam a pena eu aproveitar. E outras eu simplesmente rasguei, né? Tipo, faça isso por tanto tempo, tipo aquelas coisas muito estáticas, né? Que eu rasguei. Quando você viu, o que você achou? Você que já tinha tido contato com outras coisas, outras maneiras de falar, de abordar, o que você achou? Que você falou assim, agora sim, ou isso funciona. Qual foi a sua sensação quando você olhou? O que eu quis ver foi mesmo meio um ver para crer, né? Eu sempre ouvia falar o negócio das dobras, mas eu nunca acreditava muito nisso. Eu sempre acreditava que tinha que ter a sova, que tinha que ter um negócio muito mais... Na empresa que eu trabalhava, não se fazia muito porque era tudo maquinário, né? Então, se botava a massa na masseira e manda ver, né? Então não E tem aí aquele você só negócio, bota a mão quando já está praticamente pronto. quando já está com o ponto de véu, tudo, já está tudo prontinho para você. No máximo é bolear e deixar descansar para depois fazer a modelagem. Mas eu queria ver alguma coisa que fosse diferente. Então, por isso que me chamou a atenção. E aí eu fui fazer o Ver para Crer. Falei, vou fazer esse curso. Eu estava sem nada para fazer, né, na pandemia. Tinha passado pelo Covid, de uma forma meio complicada. Fiquei 15 dias no hospital. Então você Aí eu já falei, sobreviveu a essa etapa. já. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí fiz o curso e aquilo me deu uma conexão, assim, né, de falar, acho que se eu tiver um processo, uma disciplina, que isso é uma coisa que eu acredito sempre, acho que desde por causa da minha formação de indústria, eu acho que isso pode funcionar. E aí foi isso que me chamou a atenção, isso que me fez seguir em frente com esse processo, né? E aí eu fiz o curso O Melhor Pão do Mundo, e falei, acho que eu vou fazer esse Panifixe. Eu Porque acho. eu queria aprender mais, né? E assim, eu mantenho também a minha visão em outras, eu olho outras coisas também, até para me inspirar em algumas coisas, mas o método e o processo eu tenho seguido mesmo. E eu acho que ele também me deu, e acho que isso que também eu busquei nele, um alicerce, uma base, né? Para que dali eu pudesse inovar, né? É.
Então aí o que eu faço? Eu pego hoje uma receita que eu peguei lá da empresa que eu trabalhava. Eles colocam na internet as receitas. Num pão português, por exemplo. E aí eu falei, como é que eu vou transformar isso em fermentação natural? Porque lá você tinha massa madre desidratada, você tinha já algumas coisas diferentes, né? E aí eu falei, dei uma perguntada numa live que você estava fazendo, uma pessoa me respondeu que usava 30% mais ou menos, que usava essa... Eu falei, vou começar a experimentar, né? E aí experimentei nesse pão português, deu certo na primeira. Né? E aí eu comecei a pegar confiança de desenvolver coisas novas. Aquele outro pão que você deu provençal, né? Chama? Aham, onde forma que tem os temperinhos. Não, aquele que tem o queijo no meio. Qual que tem o queijo no meio? Putz, agora você me pegou. A rosca? De brie. Ah, e o pão ostentação. Ostentação. Os nomes também, a Fernanda também é bem criativa. Ó, os cadernos. Tenho vários. Você sabe que isso é um grande, é o segredo do sucesso, né? Aí eu fiz esse pão ostentação aí, e aí comecei a inovar nele também. Agora eu fiz um que eu coloco na massa, coisa que eu aprendi com você também, a calabresa ralada. Aquilo é muito bom, né? Dá uma outra textura para as massas. Então a massa fica com toda a pintinha, né, das calabresas dentro. E aí no meio, ao invés de pôr o brie, eu coloquei calabresa ralada também e catupiry. Então eu fiz um pão calacatu. Então estou inventando essas coisas e tem dado certo. Olha, eu vou te falar. Todo desejo que eu tenho é exatamente isso, que vocês peguem o que tem lá de base e façam as coisas de vocês. Tipo, mas eu não terminei o curso ainda, hein? Ainda tem... Você falou pra mim, você quer falar comigo? Eu falei, eu quero eu só fiz a parte salgada, agora não entrei nos doces. Imagina, onde é que você tá agora? Em que pão você tá? O último que eu fiz foi de abóbora com azeite. O que você achou daquela massa? Para mim, achei ela meio estranha ainda, no meu paladar. O paladar. Porque paladar. Ela não tem nada animal, né? Então, o tipo de textura é diferente. E aí eu ainda, quer dizer, não sei se eu acertei, eu acho que eu podia ter deixado crescer um pouco mais para chegar no ponto de botar lá no forno. Porque é o que você falou, a gente tem que ter paciência, tem uma hora que a gente fica um pouco impaciente e resolve botar no forno. Porque você fica assim, não, eu anotei tudo, não, mas essa mulher tá louca, vou botar logo, isso tá bom, já tá demorando muito tempo. Não tá crescendo mais, né? E cresce. Olha que ontem eu tinha uma aula, né? Eu tinha uma mentoria, e aí eu tava com o pão da Malu. Se você não fez, recomendo que faça, que ele vem em PDF. Porque você vai gostar. Eu fiz, mas não acertei. Mas esse pão, o que acontece? O que você não acertou? O ponto dele, da fermentação? Ele ficou pesado, Então é o ponto da fermentação. Ele precisa estar acima de 24 antes de você guardar na geladeira. Tá. Porque como ele é 100% levain, ele vai demorar mais. É bom você ter falado isso, porque você vai sentir isso quando chegar lá adiante no pão doce. Você vai sentir a mesma dificuldade que você sentiu no da Malu. Entendeu? Então, já estou te adiantando. São pães que estão estrategicamente colocados para vocês verem como que demora mesmo levain quando tem algumas coisas doces, algumas gorduras. Porque, afinal de contas, lá no final, vocês precisam ter a paciência para executar o panetone. Né? Então, eu preciso colocar algumas coisas antes que vão domesticar a cabeça de vocês e vocês já vão chegar lá preparados. Tipo, vai amaciando, sabe? Quando a gente vai contando a notícia aos poucos. Eu não posso brotar logo com o panetone, como eu já fiz. Eu já contei para vocês que o curso de panetone era separado, Dorival. Foi um dos maiores erros que eu fiz. E todos os problemas que eu tinha de suporte não eram em relação à massa do panetone, eram em relação ao fermento, era em relação ao forno,
era em relação a ponto de... Eram coisas muito, muito primárias, sabe? Então, por isso que eu retirei. Então, muitas pessoas até hoje me mandam e-mail do tipo, eu não quero entrar no curso completo, eu quero só o Panetone. E eu falo, mas amigo, para o Panetone você precisa passar um caminho, entendeu? E dentro do que eu acredito hoje, nem todos estão preparados para o caminho se eles não seguirem o que eu estou propondo. Então, eu não coloco ele separado. E você vai ver que tem várias fotos de pessoas lá que chegam e faz de primeira, às vezes ela toma, fica difícil, não sei o quê, mas consegue. E é esse problema que, às vezes, é pequeno lá naqueles primeiros pães, como você me falou agora. Então, esse pão da Malu, refaz ele subindo a sua temperatura da massa. Entendeu? E você pode até deixar ele um pouco do lado de fora antes de botar lá na geladeira. Faz. Uhum. E ele vai demorar mesmo, ele demora. E aí ele testa a nossa paciência. Porque dependendo da farinha que você usar, ele vai demorar mais ou menos. Porque tem farinha que tem muita atividade, tem farinha que tem pouca atividade. Então isso também, conforme você for trocando, já anota no teu caderno, que ele é muito sensível, tá? Ele é bem sensível. E aí é isso que acaba fazendo com que vocês revisitem outros pães, né? Lá dentro. Uhum. Então, eu sei que hoje você estando aí, você está no pão de abóbora. É bom repetir. Porque, independente da textura, o que me interessa é o seu contato de Dorival com a massa crua. O que me interessa é que você tenha habilidade com aquela massa, com aquela textura de massa, que é o ó, né? Que ela não é fácil, Não, que ela é muitas vezes bem... ela é, né? E tipo, por quê? Porque a gente precisa justamente que tudo esses conceitos que o sistema bota na nossa cabeça, de que não é possível, que na nossa casa não é possível, que não sei o quê, é possível. Então, vocês vão botando isso. Tá? Assim, eu já fico muito feliz porque você me deu confiança, porque você passou por um sistema de treinamento aí de... É raro alguém que foi exposto ao que você foi exposto confiar no que eu falo. Não, Você eu acho que eu tento fazer, eu sou meio esponja, né? Eu tento absorver o máximo que eu consigo absorver. mas tipo assim, eu fico muito feliz, porque assim, é um, é um pedaço de pessoas que existem, que foram expostas ao conhecimento que você foi exposto, que gostam muito, mas que não fazem em casa, porque elas acham que precisa de tudo aquilo. Porque realmente é maravilhoso, né? Fazendo uma produção. Tipo, É. tudo. Parece a fantástica fábrica do chocolate, né? Tipo, tudo funciona. Né? É tudo tão perfeito. Não, E aí, é apaixonante. A primeira vez que eu estava lá, por exemplo, ele fez um pão, nesse primeiro curso que eu fiz lá, ele fez um pão com 85% de hidratação, com massa madre. E você falava, dali não vai sair nada, porque não dá, ele só mexia assim, né, com a espátula para fazer as dobras, né? E ele deixava aquilo, era uma coisa mole, né? Era uma massa uma mole, geleca. uma geleca. E aí eu via, ele pegou aquele pão e jogou direto no lastro do forno, né? Mas com um equipamento, uma esteira, né? Porque senão você não Isso. consegue fazer isso, né? Então isso também ficou na minha cabeça, assim, eu preciso dessas coisas para poder fazer isso, né? E aí ele abriu aquele pão que basicamente era só alvéolo, né, dentro, né? E ele falou que isso é um pão que eles chamam de pão, antigamente se chamava pão d'água. Pão cristal. Na Espanha chama de pão É, pão cristal esse cristal. pão. E aí eu levei para casa um pedaço, porque também Super crocante. no final a gente distribuía, né? Cada um levava um pouco para casa para levar para a família também, para falar, olha, gente, isso aqui é o que a gente produz, né? Até para criar um vínculo, né? E eu dei um pedaço para minha sogra desse pão. E não falei nada. Ela comeu, ela falou assim, nossa, que parece pão de antigamente. Ela falou, é um pão que a gente tinha quando era pequena, porque tinha pós-guerra, limitação de farinha,
e se fazia pão com menos farinha, com mais água, e para render Olha aí. mais. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça também, né? E o pão era uma delícia, aquele pão era uma delícia. Esse pão, eu tive um amigo também que fazia esse pão, e realmente esse pão é incrível. Principalmente, esse é um dos pães que vale a pena comer quando está saindo do forno. Inclusive, quanto mais fresco você come, melhor. Não, e E aquela casca assim, que ela é crocante, mas ela parece que dissolve na boca, né? eu te entendo, porque quando o Rodrigo não esquece esse pão. A gente estava no ateliê desse cara, e aí ele fez esse pão, e a gente também comeu. E aí, mas esse realmente precisa do equipamento. Esse a gente precisa. Porque senão você não consegue O colocar lá, salto. né? Na realidade, você Não, precisa do então. forno. Na realidade, você Exato. precisa do forno. E o salto dele é bem pouco, né? Ele não salta muito, né? Ele dá um salto É, assim, de assim ele dá uma é, crescidinha. é um dedinho, não é uma É. coisa de outro mundo, não. Ele fica bem um Mas pão, como você fala, bem disco. disco voador, é. Ele fica, mas ele é outro estilo. E a gente, você tem que ter a cultura, né? Tipo, sua sogra já conhecia. Então, tipo, Já. lembro, é muito legal, né? Isso aí, você, tipo, é improvável, né? Você leva um troço, a pessoa te fala, e a pessoa não estava lá para saber, né, o que é, ou seja, o que ela está te falando é de verdade. Não, E não tem mentira. ontem, coincidentemente, eu vi uma live dele, ele estava falando lá que uma frase que também ficou na minha cabeça é que a empresa que eu trabalhava, eles falavam que o futuro do pão está no passado, né? Então, de buscar essa volta à fermentação natural, a buscar o sabor novamente, aquilo que você falou no treinamento do teu guru lá, que é aquela pessoa da França lá que trabalha com É o autólise, Calvel. né? Isso. Então eu também eu vou guardando essas coisas, né? Vou guardando Mas isso na minha cabeça. eu acho que isso assim, é realmente o futuro. É você voltar às origens. É que as pessoas acham que é tipo assim, isso é blá blá blá, isso é conversa de marketing, não sei o quê. Não, não é. Porque antigamente não tinha tudo que a gente tem hoje, né? E a gente meio que deturpou o processo. A verdade é essa. Entendeu? E aí veio um monte de coisa. E coisas que a gente não sabe e que a maioria da população não sabe. A maior parte da população não sabe que você consegue fazer, e as pessoas acham que você fica o tempo inteiro lá, como se fosse. As pessoas acham que elas vêm batendo no equipamento e aí elas criam a sensação que elas vão ter que bater aquele tanto na mão. E aí isso já cria um bloqueio. Aí a pessoa, não, dá trabalho, não vou fazer, melhor comprar pronto. E aí no comprar pronto você acaba comprando pronto, sabe-se lá o quê. Porque hoje em dia é tudo menos pão, né? Eu acho que quanto mais Dorival tem, quanto mais vocês existem, mais a galera que faz a indústria vai ter que começar a rasgar essas coisas velhas e fazer outra coisa, né? De mais qualidade. Porque hoje está muito ruim. E é o que eu falo pro Rodrigo, tipo, não adianta nada, assim, né? Ninguém não fazer nada, né? Tipo, não é a gente pegar e fazer uma revolta e não comprar mais. Não resolve. Não resolve, é cultural. Você tem que ir lá na base mesmo. É tipo chegar em várias pessoas. Quantas pessoas têm a oportunidade que você teve também de ir para fora e ver outras coisas? É De, verdade. de ver que existe, né? Não é, tem gente que nasce e morre aqui no Brasil ou no seu próprio país e não sai. Não, Seja eu tenho essa curiosidade também. Todo lugar que eu vou, eu quero experimentar, né, essas coisas, né? Você vê pelo meu formato físico. Não tem nada a Mas, ver, porque olha, eu sou uma experimentadora profissional, viu? E minha filha também, tá? Isso mas é lenda, isso é mito. o croissant igual na França não tem, é uma coisa diferente. No Brasil não tem uma coisa igual aquilo aqui. A Não, baguete, é raro. a baguete francesa também é uma coisa, não tem, até agora eu não achei. Eu vou te falar que Uns eu me pães em apaixonei, tá? Portugal, na Espanha. Eu não conheço muito esse país, eu tive a oportunidade de conhecer esse país depois que eu fui para essa empresa de panificação. Até então só conhecia a América, né? Só tinha ido para os Estados Unidos e, e América do Sul. Nunca tinha ido para a Europa, né? Mas assim, eu adoro essa questão de
ir num lugar, ir no mercado e ver as Comer o coisas. que é de lá, né? Isso para mim é... Esse negócio do pessoal, do brasileiro que vai para fora, fala que quer comer arroz e feijão, para mim isso não... Só Eu se já tenho... está há muito tempo. Se já está há muito tempo, você pode até Não, ter mas aquela pode até uma vontade. saudade, né? Dá, dá. A gente já descobriu que o limite aqui são 3 semanas. Depois de 3 semanas, você começa a sentir falta de algumas coisas. É. Depois de 3 semanas. A gente já rompeu o ciclo, acho, de mais de 4 semanas. E a gente chegou à conclusão que não é saudável. Que no primeiro momento parece muito legal. Né? Tipo, vou viajar, vou ficar... Cara, mas depois começa a ter aquele monte de roupa suja na mala, independente de você lavar ou não. E aí uma vida de mala é muito ruim e você tem falta, né? Tipo, quem gosta de casa sente falta das suas coisas. A verdade é essa. E quem tem bichinhos também, que nem a gente, também sente falta. A verdade é essa. O que você falou foi o que despertou a minha vontade de fazer. Essa vontade que você teve lá dentro, quando você começou, né, que foi exposto ao treinamento, eu tive quando fui para a França. Quando eu comia esses pães, eu falei assim, gente, um dia eu quero fazer isso. Gente, que preciso fazer isso. Que onde eu moro não tem isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo era um negócio que não saiu nunca mais. E enquanto eu não fiz a baguete mesmo, eu realmente não sosseguei, tá? Vou te contar. Porque enquanto eu não fiz, eu não sosseguei. Por isso que eu falo pra Eu já você. fiz algumas tentativas, não deu certo. É outro pãozinho que precisa do equipamento. E eu não tenho vergonha de dizer não. O Rodrigo fala, você tem que falar a verdade mesmo. Porque assim, muita gente fala, né? É possível fazer a baguete em casa. Mas para comer aquela baguete que a gente come na França, realmente precisa do equipamento, precisa daquela farinha, precisa. E precisa do forno também. Então, assim, seria feio eu botar lá no Panifix a baguete, porque nem todos iam conseguir fazer. Eu até consegui um nível interno de alvéola legal, mas não deu, não abriu pestana, ficou horrível em cima. E é um pãozinho chatinho, mas depois que você pega o jeito, ela não é difícil. Mas ela precisa de muita coisa, precisa de espaço para você manipular, né? Até para fazer o molde dela, porque ela é compridona. Então, assim, você vê que aí você já começa a pegar uma outra fatia. Dependendo das pessoas que vêm, assim, você vai em busca dela. Daqui a pouco ela não vai sair da sua cabeça. Então é aquele momento que assim, que você vai acabar o Panifix, mas você também tem novos horizontes. Nesse momento também você já vai estar com o veio mais empreendedor e pode ser que você já esteja na sua garagem aí, compre outras coisas que vão facilitar a sua escala de trabalho ou não. Você já sabe que precisa. Precisa. Precisa, ainda mais você que já viu, a gente tem um limite para fazer sozinho. Né? Hoje em dia você está fazendo sozinho tudo? Sozinho. O máximo que eu consegui fazer num dia foram 28 pães. Aí, tá bem. Mas aí, minha mãe tem me dado uma mão de logística, né? Louça. E ela também, ela se ocupa um pouquinho também, né? Acho que é legal. Não, com certeza. E vou te falar, esse negócio da logística é o que faz vocês fazerem mais em casa ou não, sabia? Eu vou te falar que você tem capacidade de fazer 3 vezes mais do que você fez. Tem. Tô te falando. Tem porque eu já fiz. E aí, para isso, você precisa exatamente da pessoa da louça. Se você tem a pessoa da louça e você tem os pães certos para escalar, você consegue fazer 3 vezes o que você fez. Você já imaginou? Por exemplo, o que ela tem me ajudado também é no mise en place, né? Então, enquanto eu estou batendo uma massa, a maioria eu faço na mão, algumas eu faço na batedeira, né? Mas ela já vai montando para mim os pesos, né? Isso também ajuda muito, né? Porque enquanto você está fazendo um negócio, a outra depois é só ir colocando. Você ter o fluxo, o mesmo fluxo que você vê numa produção, você tem que botar na realidade da sua casa. Aí na embalagem é a minha filha que ajuda. Aí, eu também boto a Maria Luísa aqui para ajudar no curso, tá? Quando abre a turma, ela ajuda a botar vocês na comunidade. Aí ela ajuda. Ela bota um por um lá, ela confere vocês todos. A que faz engenharia biomédica faz doces, então ela também tem abriu uma empresinha, assim, ela e uma amiga, né?
chama Doce Bia. Ela chama Bia, né? Outra amiga chama Bia também. E elas fazem só que só fazem em época de eventos. Páscoa, Natal, Dia das Mães, sabe? Aí, Só em algumas. mas já tem que botar isso aí para ir junto com o pão, Dorival. A quebrar um galho. Já tem que botar, tem que falar assim, ó, Bia, você vai fazer a parte doce da fornada e eu vou fazer a parte dos pães. Ué, É. já tem três na empresa aí, ó. Já tem tua mãe, você e a Bia. Eu acho que tem que botar a Bia para fazer a parte doce da Aí fornada. A Dani está se desenvolvendo nos cookies e, no, e na embalagem. Aí, fala sério, já fez o cookie do curso? Ah, esse ainda não fiz. Faça. Faça porque é o melhor cookie do mundo. E olha que Eu vou fazer. eu tenho duas amigas que são super, super chatas com cookie. Aí elas falaram pra mim assim: tô com raiva de você, Nanda. Eu falei, por quê? Ela, você trouxe esse cookie aqui, acabou com o nosso barato. A gente tinha descoberto a melhor loja do cookie da vida que a gente comprava. Agora, a gente não quer mais o cookie daquela loja. A gente quer só o seu cookie. E você não vai vender pra gente sempre. Eu falei, meninas, eu faço e dou de presente pra vocês. Ela, não, a gente vai ter vergonha. Eu falei, caraca. Ela falou, você acabou com a nossa felicidade depois que você trouxe o seu cookie aqui pra nossa casa. Tô te falando, Dorival. Faz esse cookie essa semana. Vai lá, compra essas paradas do cookie, olha a foto, porque acho que no PDF tem as fotos dos ingredientes para vocês fazerem igualzinho. Cara, e você vai vender esse cookie igual água. Eu vou fazer. Faz a parte doce da fornada. A parte doce da fornada sempre tem apelo. Acredita. Acredita A porque un... aqui é O assim. único doce que eu arrisquei foi pegar aquele rolinho, né, doce lá que você ensina. Só que também aí fui criativo. Eu peguei um. Eu tinha visto uma árvore de Natal que a pessoa fazia uma massa, botava o não, ele botava um creme de chocolate, depois botava outra massa, creme de chocolate, fazia que nem um. E depois ele cortava assim as beiradas e girava os galhos da árvore. Nossa, Depois eu te mando uma foto. E aí eu falei, eu vou fazer isso com a massa do rolinho. do rolinho de canela. E ao invés de pôr chocolate, eu botei a canela e o açúcar, fiz aquele, aquela mistura que se ensina lá de açúcar mascavo, e aí fiz isso, fiz 3 camadinhas, a primeira árvore, uma camada, outra árvore, ficou duas fileirinhas. Aí eu cortei, né? Primeiro fiz o retângulo, né? Depois cortei o formato da árvore, e aí cortei os galhos e girei assim, girei todos eles. Ih, quero foto disso aí. Quero cookie. Aí eu vendi isso aí e um só vendi, que dá muito trabalho. E aí eu mandava junto um potinho com cereja, um potinho com fruta cristalizada, um potinho que Ah, para a montar. filha podia montar a árvore, né? Ô, Dorival, Assim, gostei ficou disso. gostoso, mas assim, a execução ainda falha, porque escorre muito açúcar, né? Então fica. É a parada para você fazer só aquilo, porque aquilo acaba sujando o nosso espaço. Mas aí Entendi. eu fui criativo aí no sentido de pegar aquela massa e aproveitar esse. Mas é isso que vocês têm que fazer. Se vocês pegam e só fazem o que está lá, vocês acabam que É não só ficam desligar o criativos. telefone. Não, pode tranquilo. Isso é a vida real. Isso, aqui toca interfone, aqui toca tudo. Outro dia subiu até o negócio da obra aqui. Eu estava falando com alguém e subiu o negócio da obra. Para mim, quando vocês são criativos, assim, vocês fazem as paradas de lá, mas vocês também têm que ter essa coragem aí, pegar e inovar. Mas faz primeiro a base. Faz a base, depois tu inova. Essa Faz a base, dourada, né? Não, eu fiz primeiro a base, né? faz a base, E depois aí tu o que inova. sobrou, né, do corte da árvore, eu fiz todos os rolinhos tal, e Aproveita, bota nas aproveitei para forminhas. comer. Aproveita e bota nas forminhas. Não Quer ver? perdi Daqui a pouco nada. você vai pegar, não só uma que você já falou para mim, que você pegou uma receita lá do treinamento que você fez, mas daqui a pouco você vai ressuscitar, se é que já não está,
coisas antigas. Já não começou, não, a revisitar coisas antigas e fazer do jeito que você aprendeu lá no curso? Ainda não. Pois faça. Aliás, sugiro que você faça esse pão que foi o best-seller da sua mãe, esse com goiaba. Eu garanto para você que você vai ter uma surpresa. Porque eu tenho muito aluno que eu fiz questão de pegar a receita, porque minha mãe dá a receita assim, pega um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquele outro, e aí eu fiz, deu tudo errado. Aí eu falei, mãe, a senhora falou isso, isso e isso. Ela falou, não é assim. Ai, gente, são todas iguais, ninguém merece. Aí eu fui É a gente que faz errado, elas não erram. Aí eu fui anotando, aí deu certo, né? Ficou bom, eu fiz as esfirras, né? Que ela fazia com a mesma massa, não fiz o doce. Mas eu vou fazer os docinhos dela. Faz, sabe por quê? Porque tudo que tem uma história por trás, e você já vivenciou isso, tem um grande potencial de você ter aí aquele mesmo mercado que você viu quando você era pequeno, que era um universo que a sua mãe tinha, é a mesma oportunidade que está batendo na sua porta. Porque até hoje eu encontro pessoas daquela época, eles falam, sua mãe ainda faz aquilo. Olha aí. 40 anos depois, hein? Olha aí, cara. Tô te falando. Eu sei porque tem umas coisas que marca a pessoa, sabe? Tem coisas que só uma pessoa faz, entendeu? E aquilo fica. E aquilo é tipo um marco, sabe? Ah, quando eu comi aquilo, eu lembro disso. E, pô, você viveu isso. Por que não você revisitar e fazer e trazer isso e, ó, trazer um super potencial para você que já está vendendo. Você já sabe um processo para fazer. Conforme você for avançando nos módulos, você vai ver pequenas variações, se é que você já não está observando, de um pão para o outro. Em cada massa tem uma pequena variação. Quando você chegar, antes de você chegar no final, até você já pode fazer agora, você vai criar seu próprio roteiro para fazer esse daí da sua mãe. Aí você vai fazer de novo aquele roteiro que você mesmo, Dorival, vai construir. Através das fichas do pão, das coisas que você vem vendo no curso, você vai fazer o seu roteirinho. Entendeu? Você vai montar a sua ficha técnica desse pão. E aí você faz uma vez, coleta os dados, faz assim, até você ajustar ele e ficar redondinho. Para você começar a fazer e mandar. Primeiro você manda para as pessoas, que nem você fez quando você começou aí. Você não fez para um grupo de 20 pessoas? Aí você manda, cara, para essas pessoas que você ainda tem contato daquela época. Olha aí. Você vai estar fazendo a felicidade de muita gente que está sem comer isso há muito tempo. Verdade. Porque era diferente. Não é igual que você compra no mercado. Aí, pô, até eu quero comer isso aí. Cara, sério, tem que mandar foto. Entendeu? Aproveita e bota um nome bem criativo que lembra sua mãe. De verdade. Porque isso aí a dona Diva. Aqui no Rio, tem um cara que chama Dariquim. Ele não chama Dariquim, ele é Túlio. E a marca dele é Dariquim, ele vende queijos da canastra. E tem algumas coisas que ele faz com os queijos, tipo pão de queijo. Sabe aquele pastelzinho que a massa é de queijo e dentro é goiabada? Você já viu esse? Ele parece um biscoito sequilho, amanteigado. Ele é recheado de goiabada. Tem aqui tem uma padaria mineira aqui em São Caetano que faz isso aí. É bem de Minas, então. Eu adoro esse negócio. É uma massa mais pesada, né? Isso, ela esfarelenta. Assim, mais durinha, Isso. E ele faz, eu adoro isso, sou apaixonada por esse negócio. É Romeu e Julieta que chama, sei lá. E aí é da mãe dele, a receita é da mãe dele. E essa receita é da mãe dele, tem um outro negócio enroladinho que é da mãe dele, entendeu? E ele vende muito, tipo, chegar na feirinha, se ele tá numa feirinha, você tem que pedir antes. Então ele pega as coisas que ele vende várias coisas da canastra, de produtores da canastra, mas ele faz o pão de queijo, ele faz não sei o que era da mãe. Entendeu? E é o Túlio e a Natália, é um casal. Eles são até meus alunos também, que eles fazem o pão também. Mas o pão é só para eles. Então, eu tô te falando disso porque me lembrou, sabe? Quando você começou a falar desse doce, como que é uma coisa da família que você pode perpetuar, ganhar o dinheiro e ainda
ainda ter as lembranças afetivas e construir todo Legal. esse laço que algumas pessoas não têm, porque elas não fazem, porque as pessoas estão sem tempo, ficam inventando essas desculpas, né? E aí tem Dorival para trazer isso, para trazer essa felicidade. É uma oportunidade que está aí te rondando, te Legal. arrodeando, te arrodeando. Me fala uma coisa. Aliás, essa padaria tem uma rosca que eles fazem de mandioquinha, que é uma mistura de brioche com... olha, eu nunca comi um pão igual aquele na minha vida, assim. Tira foto para mim. Eu sou a pessoa que vive de fotos e ideias. Ela Quando é vocês falam, eu tô com impressionante, duas, né? leve. Tem uma pessoa que me pediu um pão de tâmara, que eu falei com ela semana passada, e agora eu fiquei com esse negócio na cabeça, hein? Porque eu tenho uma aluna que é a Gabi, que faz um pão de mandioquinha também. Ela mora nos Estados Unidos. E ela também falou que é sucesso, o pão de mandioquinha. Quando você me falou isso aí, uma Mas massa... daí é batata baroa aí, né, no Rio. batata baroa. Tem gente que chama de cenoura colorida, né? Ou batata salsa, acho que no sul. Eu circulei o país, aí eu sei alguns nomes aí. Tem um lugar que chama cenoura colorida, sabia? É cenoura colorida. Eu ouvi esses Mas dias. nos Estados Unidos eu nunca achei. Não tem, acho que lá fora não tem essas coisas. Porque os alunos de fora sofrem com isso porque eles falam que não tem. Tem até uma Então, cenoura que é meio branca, assim, que a gente achava que era, mas era cenoura mesmo. Não era mandioquinha. pois é difícil. Eu acho que isso é daqui. Arrisco dizer que talvez tenha em algum país da África também, tá? Arrisco dizer, não sei. Em Portugal tem, sabia? Porque eu tenho uma aluna em Portugal, lá no interiorzão, a Joana, que Tá. ela acha de vez em quando, não é sempre, mas em Portugal tem essa batata. Eu não sei o nome, o Rodrigo sabe, mas tem essa batata lá em Portugal. Mas é difícil de achar. E aí você vê que alguns pães eu uso e aí fica difícil. Os alunos ficam para morrer, porque é um negócio difícil. Mas tira foto dessa rosca aí e manda para mim. E Nanda, ensina um dia a gente fazer bagel também. Pô, eu vou te falar que é uma coisa que vocês pedem, sabia? Eu vou te falar que ainda não cheguei numa massa que eu fique feliz com os momentos depois. Tipo, na hora fica gostoso e depois não fica. E o depois incomoda muito, porque a gente sabe que para o pão ser bom, depois tem que funcionar. Pô, fresquinho tudo é gostoso. O bagel, ele tem bem característica, bem... Entrou na lista, viu? Entrou na lista. Porque ele não é difícil de fazer. O lance de você pegar e botar na água, não sei o quê, não é difícil de fazer. O problema é ter uma massa que não fique pesada. As massas que eu testei, talvez eu não tenha testado o suficiente. Eu confesso para você que eu sou preguiçosa também, tá? Então, às vezes eu faço 2, 3 vezes, aí eu começo a apanhar demais, eu falo, chega. Aí troca de pão. Aí a gente faz isso, o ser humano não gosta de nada que dá trabalho, vocês acham? Esse pão australiano eu estou enrolando há mais de um ano para fazer. Eu já fiz tanta coisa ruim aqui que você não tem ideia. Ver hoje. Você não viu ainda esse pão? O australiano eu vi na empresa que eu trabalhava. Pô, fiz a aula dele terça-feira, criatura. Vai lá assistir essa aula e faz esse pão. Não é hoje? Não, foi terça. Foi terça. Eu tô meio perdido no tempo. Vai lá ver. Vou. Anota tudo e faz, porque eu já estou recebendo as fotos de vocês. Já estou recebendo e, tá sucesso. Tem pão até mais bonito que eu tenho uma prima minha que tá pedindo direto. Pô, faz pão australiano, faz pão australiano. Faz. E eu dei 2 dicas lá. Então, você vai assistir lá que tem com dica e sem dica. Tá? E eu recebi a foto de quem? Acho que foi da Cláudia. Já recebi algumas fotos aqui no meu direct. E tem foto que o Rodrigo, na cara de pau, ainda falou assim, tá mais bonito que o seu. Aí eu falei, pô, tá mais bonito que o meu só porque ela cortou, né? Eu não cortei, porque o do restaurante não era cortado, entendeu? E o Rodrigo achou bonito porque ela cortou. Mas cada um faz do seu jeito. Lá na empresa eles cortavam com a tesoura, assim, fazia aquelas... sei aquelas pontinhas, sabe? Que nem o porco-espinho, né? Que fica arrepiadinho. Quando eu fui fazer um curso e fui fazer esse corte com a tesoura, eu descobri que eu tenho um problema, né? Que eu troco tudo. Porque você tem uma maneira para fazer aquela coroa,
Você fez aquela coroa? Eu fiz um pão com aquela coroa uma vez. Então, aquela coroa, você sabe que pão é esse? Você corta de um jeito para as pontinhas ficarem viradas para cima, para dentro. Uhum. E quando eu fui fazer o meu, as minhas ficaram tudo para fora, parecia um pouco espinho. Aí a gente descobriu, quer dizer, o instrutor descobriu que eu trocava tudo. Tudo que eu olho, eu inverto na hora de executar. Então, eu tenho que pegar e inverter 2 vezes. É um negócio muito Uhum. louco. Depois que eu descobri isso, eu comecei a parar de errar muita coisa que eu errava. Então, eu tenho esse probleminha que eu descobri recentemente. Tem 2 anos que eu descobri. Que eu olho as coisas, eu faço tudo ao contrário. É muito esquisito. É como se eu espelhasse mesmo. É como não, eu espelho. E aí eu tive que aprender a lidar com isso. E aí tá muito melhor agora. E quando a gente fez o pão, eu cortei tudo e ele chamou. Quem cortou esse pão? Eu falei, fui eu. Aí ele falou, olha pro meu pão e olha pro seu. Aí eu olhava e falava assim, gente, tá diferente. Ele falou assim, está ao contrário. Aí ele pegou e falou, faz aqui de novo. E eu continuava fazendo ao contrário. Aí ele viu que não era porque eu tinha distraído. Porque eu olhava. Aí ele começou, faz isso aqui. Aí eu fazia. Aí ele, você troca. Você não sabia? Eu falei, não. Aí ele, você troca. Quando você fizer, ele falou assim, não faz o que você viu a primeira vez. Você pega e inverte. Aí eu, tá. E ó, que resolveu minha vida. Esse homem resolveu. Santo Laurent, é francês, resolveu minha vida. Que ele foi uma pessoa que depois de muitos anos identificou isso que eu fazia, porque era difícil para mim. E vai vendo, eu faço muitas coisas ao contrário. E é um negócio que você troca aqui. Eu tive até dificuldade de aprender a escrever, É o que ela entendeu? falou aqui, a moça falou, dentista troca tudo. Acho que você punha o espelhinho e... É uma coisa muito louca, né? Tipo, eu tive, durante a odontologia também a gente acaba invertendo tudo. Então não sei o que é. Aí, ó, ela tá falando dentista troca, deve ter me prejudicado ou não, né? A gente não vai saber. Mas ajudou. Tipo, tudo a gente vai ajudando a nossa habilidade. Me fala, ó, pra gente salvar aqui nossa. A gente adorei falar com você. Você realmente é muito zen, hein? Você é muito calmo. Fala sério. Fala sério, você é muito calmo, Dorival. Sabe assim, olha só. Eu vou te falar uma coisa. Aproveita essa sua mansidão, meu filho, para você só botar um processo de fluxo e fazer 3 vezes o que você está fazendo hoje. Que te garanto que é possível. Se você meter 2 estantes verticais aí na tua casa, você já resolve muito do teu problema. E faz um fluxo, depois a gente conversa. Porque com certeza você consegue. Me fala Tá uma bom. coisa. Desde que você resolveu entrar no curso, o que você aproveitou mais até agora do que você viu? Por mais que você não tenha acabado o curso, que você ainda está fazendo, e eu tenho certeza que você vai fazer todos, porque é seu perfil, né, fazer todos os pães, o que você mais aproveitou até agora? Eu acho que é a disciplina no método. Acho que isso é o que eu mais aproveitei. E é isso que é uma garantia de que o pão vai sair da forma que eu estou visualizando no final. É mesmo. Mas também tem uma coisa assim, por exemplo, e algumas coisas que também me ajudaram no curso foi de não fazer automaticamente. Então, por exemplo, eu estava fazendo pão 50-50, nunca dava pestana. Aí eu falei, sabe o que? Acho que eu estou hidratando demais e não estou sabendo trabalhar com essa massa, ou essa farinha não está absorvendo, diminuir um pouquinho a água, nossa, mudou totalmente o pão. Ajustar para a sua realidade. Aí como funciona? Funciona, Então, né? assim, eu acho que ela é como se você me desse, o que eu te falei, as asas, né? E aí eu preciso voar, né? Então eu preciso agora, e a gente só consegue voar exercitando, né? Empurrando do ninho, é quando você empurra, Então empurra do ninho. eu tenho que sair para fora e tentar fazer tudo que potencialmente eu entendo agora que eu olho para uma massa, que nem outro dia eu errei um negócio, acho que eu botei pouca água, não sei. Mas eu olhei para a massa e falei, tá errado. Você já sabe, né? É Você não precisa engraçado, fazer né? até o final para saber que já é isso Foi aí. tá errado, eu ter que começar tudo de novo. Tem coisas que você olha e fala, não vai prestar, tchau. Você nem precisa perder seu tempo.
É verdade. Então, ele me dá, acho que assim, a base, o que eu te falei, o alicerce para eu tocar, usar minha criatividade e voar. Ah, cara, adorei. Adorei saber que você tá assim. E ó, espero notícias desse pãozinho, hein? Pãozinho da dona quê? É com D. Diva. Dona Diva. Olha aí. Pão Diva, pão da Diva. Gente, aí já tem até nome. Para, Dorival. Para com isso. Anda, se mexe. Pelo amor de Deus. Tá esperando o quê? Isso é uma mensagem. Tá escrito. Ó, você é top, cara. Você merece tudo de bom, viu? Obrigado, hein? Você e sua família. Muito obrigada por ter confiado, porque você tem muita base também. Você foi exposto a coisas assim de alto nível, não é todo mundo que é exposto a isso tem oportunidade, né? E você confiou numa coisa que assim é bem simples, mas que funciona, né, para a realidade de vocês e realmente faz exatamente isso que você falou. Você você conseguiu traduzir o que eu tenho vontade, que todos vocês que entrem consigam, né? Tipo, olhar as coisas de vocês e fazer o que vocês tiver afim, Uhum. entendeu? Já, literalmente isso. Vocês usarem a criatividade de vocês, revisitarem as outras coisas, pegar qualquer receita da internet e conseguir fazer sem errar, entendeu? Ou errar pouco, né? Ter poucas tentativas para conseguir fazer realmente o que você imaginou, né? Comecei a fazer um negócio, imaginei e vai sair daquele jeito, certo? Isso Muito aí. obrigada, viu? Um super beijo para as meninas aí, que tem que Obrigado, fazer viu? a parte doce da fornada. Tá bom. Bota todo mundo aí nessa empresa, viu? Tá, Beijão para joia. você, Dorival. Beijo. Obrigada. Sucesso. Tchau. Tchau, Valeu, tchau. gente. Gente, amei. Viu? Olha, gente, que Dorival me fez uma piada no início, que ele já sabia com quem que eu achava ele parecido. Ó, vou salvar aqui nossa conversa. Aposto que todo mundo que é da comunidade adorou, né? Conhecer o Dorival. Eu adorei. Ontem, quando eu olhei a foto dele, falei assim, gente, já gostei. Não tem gente que você gosta assim, só de olhar a foto? As pessoas falam que quem vê cara não vê coração. É um pouco mentira isso, tá, gente? Às vezes a gente vê, tá? Vou salvar aqui para vocês. Aproveitem. Hoje, vocês ficaram tanto perguntando, tanta coisa de como é que você começou isso, como é que você fez aquilo, que hoje de noite eu vou contar muita, assim, vou tentar lembrar de cada pedacinho, desde a época que eu nem fazia pão. E aí eu vou contar para vocês, como se eu mesmo fosse o Pão Star, viu? Então, espero vocês depois mais tarde, tá? E se cuidem aí. Tchau, tchau.